Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aí, você que está assistindo nossos comentários, orientando os senhores a recorrerem das questões e da peça. Aqui entre nós, o que eu tenho contato com os alunos é de recurso apenas com relação à peça, ok? Alguns alunos fizeram mandado de segurança, então por conta disso, o examinador zerou, não corrigiu o tema mandado de segurança. E aqui entre nós, prova que tem um gabarito típico de questão de direito civil. Então, senhor examinador da FGV, essa prova é uma prova específica, basicamente para direito civil, que caiu em constitucional. Os fundamentos são fundamentos constitucionais que se aplicam ao caso, ok? Então, para recapitular e até trazer argumentos para vocês. Aliás, por favor, entre no facebook.com/equipe de constitucional. Entre no nosso Facebook, facebook.com/equipe de constitucional. Por quê? Lá estão argumentos que já tinham sido trazidos anteriormente para o futuro recurso, como o fato que aconteceu. No meu Facebook também, facebook.com/professor Erival, nós também trouxemos as informações que levaram naquele comentário inicial. Lembra que no comentário inicial da prova eu falei, olha, vai ser uma ação ordinária com tela antecipada, assim, assim, assado, não se exclui mandado de segurança. E a FGV, acho que por birra, manteve apenas mandado de segurança. Mas aqui entre nós, preciso que vocês recorram. Por quê? Para demonstrar que, no caso específico, a sua ação judicial, que é uma mandado de segurança, também conseguiria obter o mesmo efeito da tutela antecipada. Ok? E agora eu vou trazer argumentos para você, para ajudar você nessa caminhada. Mesmo porque o próprio Gustavo Goldsweig, o Paulo Peixoto e os outros amigos de constitucional já tinham trazido argumentos para você buscar fundamentação por recurso. Eu preciso que você recorra. Mas, professor, eles já excluíram no gabarito oficial mandado de segurança. Faça o recurso, faça. Em muitos estados, e já aconteceu isso de aprovar alunos com recursos, o examinador, entenda, o novo examinador vai levar em consideração os argumentos que você está trazendo, porque há examinadores que discordam desse gabarito oficial da FGV. Que aqui entre nós, a peça é uma peça técnica, típica de civil, que caiu em constitucional. Beleza? Vamos enfrentar os argumentos para vocês aqui. Então diz assim o enunciado. José, brasileiro, desempregado, domiciliado no município ABC, capital do estado X, chegou a um hospital municipal que não possui centro de tratamento intensivo, CTI. Sentindo fortes dores de cabeça, José aguardou atendimento na fila da emergência pelo período de 12 horas, durante o qual foi tratado de forma áspera e vexatória pelos servidores do hospital, que entre outros comportamentos aviltantes, debocharam do fato de José estar de pé tanto tempo esperando atendimento. Após tamanha espera e sofrimento, o quadro de saúde de José se agravou e ele entrou em estado de incapacidade absoluta, sem poder locomover-se, sem autodeterminação, momento no qual, enfim, um médico do hospital veio atendê-lo. Então a gente foi lá, maltratado, passou mal, chegou o médico, quando estava perto do finalmente, chegou lá, quase caindo no chão. Adamastor, também desempregado, pai de José, revela que, segundo o laudo do médico responsável, seu filho necessita urgentemente ser removido para um hospital que possua CTI, pois José corre risco de sofrer danos irreversíveis à sua saúde, inclusive o de morrer. Informa ainda que o médico mencionou a existência de hospitais municipais, estaduais e federais nas proximidades de onde José se encontra internado, todos possuidores de CTI. Beleza? Ocorre que José e Adamastor são economicamente hipossuficientes, são pessoas pobres, de modo que não possuem condições financeiras de arcar com a remoção para outro hospital público, nem de custear a internação em hospital particular sem prejuízo do sustento próprio da família. Aí vem a treta, né? Indagado sobre todo o ocorrido, né? E ansioso para preservar a vida e a saúde de seu filho, Adamastor procura, na qualidade de advogado, no caso nós, identificar e minutar a medida judicial adequada à tutela dos direitos de José em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra, e que seja levado em consideração o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal. Esse tratamento hostil poderia caracterizar abuso de autoridade, por exemplo, ou, sei lá, algum tipo penal. Beleza. Entenda, o que é melhor, aliás, o que você tem que fazer para proteger o seu cliente? Não é a remoção? Beleza? Eu poderia, então quem fez mandado de segurança, levar em consideração a negativa da transferência. Um médico que faz parte desse hospital já sabe que a pessoa está em condições precárias, que precisa de uma CTI. Esse médico, o diretor do hospital municipal, tem o dever de providenciar a remoção? Óbvio que sim, sob pena do quê? De omissão de socorro. Então, aqueles que fizeram o mandado de segurança vão argumentar
nos seus recursos cabíveis, em que pese o gabarito oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, não se exclui o mandado de segurança. Porque o principal aqui, moçada, era fazer a remoção da pessoa, proteger a vida. Esse é o principal norte, proteger a vida. Mesmo porque, eu pergunto, senhor examinador, o senhor coloca aqui no seu gabarito, que lá, quem vai estar no polo passivo, qualificação das partes, José representando o astor, pedido, tal, fundamentação, tal. Qualificação, professor, essa ação aqui, ele coloca na justificativa dele, que é uma ação que ele vai levar em consideração, né? Olha o que eles colocam. Tendo em vista o pedido no sentido de obter remoção e internação em hospitais municipais, estaduais ou federais, próximos, devem integrar o polo passivo, o município ABC, o estado X e a União. Senhor examinador, eu pergunto, quem o senhor colocou no polo passivo? Vai ter que citar alguém. Quem? O prefeito, o governador, o presidente, e com isso haveria o quê? Um foro privilegiado em ação civil? O secretário municipal, estadual e federal, o ministro da Saúde? Filho, o seu enunciado traz uma confusão mental violenta. Na prática, eu queria ver o senhor fazendo essa ação. Quem vai ser colocado? Quem vai ser notificado? Quem vai ser citado para fazer defesa dessa ação? Os hospitais não têm ciência de que essa pessoa está internada no hospital municipal e que precisa ter tratamento médico, filho. Esses hospitais, se você coloca no polo passivo, eles não podem ser entendidos como pessoas que tinham ciência da internação num outro hospital, poxa vida. Então, quiseram viajar, é um teórico fazendo uma prova prática. Fizeram uma viagem incomensurável para justificar a competência da Justiça Federal, para achar bonitinha a Justiça Federal. E com isso estão sendo prejudicados vários estudantes. Eu sei que muitos já retuitaram, já informaram para mim no Facebook que foi 100% de aprovação. Em Araçatuba, que eu retuitei hoje, ontem conversando em algumas cidades que eu não vou lembrar o nome, acho que Volta Redonda a pessoa passou também, Cachoeiro, Itapemirim, algumas cidades já retuitaram que passaram 100% dos alunos de constitucional. Não me interessa se passou 100%, eu quero que todo mundo passe e que haja justiça na correção da prova. Me entristece muito o indivíduo colocar que vai ser na Justiça Federal a ação ordinária para buscar dano moral praticado por um servidor público municipal. Parabéns. Você vai justificar o quê? Porque é o Sistema Único de Saúde? Você é um hospital municipal? E até foi colocado no Facebook da equipe de constitucional, e já estamos cavocando para ajudar vocês. E você, aluno que se sentiu injustiçado, vá para as redes sociais, manda para o Estadão, para a Folha, para a Época, para os jornais, dê notícia ao Ministério Público Federal do seu estado, da péssima forma que foi feita, o enunciado nas várias áreas e que prejudicaram vocês, alunos. Porque para nós, meus amigos, nós vivemos para o seu sucesso. Se você vai mal, a gente se sente mal também. Agora, que a prova andou mal no seu enunciado, não tenha dúvida. E, senhor examinador, você precisa fazer uma prova visando escolher se a pessoa pode ou não advogar. Na prática, quem entrasse com mandado de segurança, o juiz iria definir para a remoção. Ok? Não ia definir mandado de segurança. Ia conceder a liminar para a remoção, que esse é o que interessa, salvar a vida de uma pessoa. Ok? E aqui, você coloca, senhor examinador, no seu enunciado, que existe um laudo médico que caracteriza, não tenha dúvida, a questão da prova pré-constituída. Eu não preciso ouvir ninguém para dizer que o cara está morrendo. Existe o laudo médico dizendo que precisa ser transferido para um CTI, pô. Então, quem fez mandado de segurança, aqui entre nós, vai recorrer para buscar e trazer subsídios para o novo examinador levar em consideração. E o argumento é que na prática seria possível, o Gustavo e o Paulo conseguiram identificar algumas decisões em casos concretos que estão lá no Facebook, para você dar uma olhadinha. Se você não recorrer, você não vai passar, filho. Já perdi. Não perdeu. Recorra. Faça justificar o examinador, a instituição que faz a prova, os R$200 que você paga para fazer a prova, filho. Você não está fazendo uma prova de graça. É um dever deles admitir e dar uma justificativa com relação ao seu recurso. Acione os órgãos públicos pertinentes. Acione o Ministério Público Federal com relação ao tópico funcionamento de instituições públicas. A FGV está fazendo uma prova para alguém que vai exercer no mundo público, que é de ajudar. Não está escrito na Constituição que o advogado é essencial para a justiça? Como é que você pode ser essencial se na sua prova está sendo mal feita e prejudicando o seu acesso? Foi a mesma coisa que aconteceu com o CESP antes do CESP deixar de fazer a prova unificada. Erros que vão se somando,
Alguém faz uma prova que tem questões que são invalidadas, alguém faz uma prova que o enunciado não é claro e que o aluno tem que ficar inventando dados. Você inventou dados, né? Ou os administradores dos hospitais federais, estaduais e municipais próximos à localidade. Você está trazendo dados. Então, o examinador força o aluno a fazer uma peça e nessa peça aparecem dados que podem dar identificação de peça. Prova que deixou muito a desejar. Veja que interessante, eles foram muito bem na primeira fase, com questões específicas e técnicas, dá um louvo aí, parabenizo o pessoal da FGV. Foram muito bem nas questões, tanto é que as questões eu nem vou comentar, as questões estão gabaritos corretos, adequados, tem uma outra coisinha lá, mais ou menos, mas as questões foram técnicas específicas, típicas de constitucional. Essa peça é uma peça típica de direito civil, poxa vida. E quem fez na de segurança, não desanime, recorra. Tá? Então a prova pré-constituída, entenda, o próprio laudo apresentado, citado aqui no nosso laudo, no nosso enunciado, né? Os hospitais estaduais, federais, né? não fala quantos hospitais federais, estaduais ou municipais têm a possibilidade de CTI para receber seu cliente. Ok? Além disso, se tem autoridade coatora para fins de ser notificado para receber CTI, por que não também para admitir-se o mandado de segurança? A autoridade coatora quem é? O diretor do hospital, que está sabendo que tem alguém internado no seu hospital, que precisa de um tratamento numa CTI, e que não providenciou. Na prática seria o quê? O assistente social do hospital, ou própria família ia acionar um 90 sem ficha, olha, polícia militar, está aqui, o pessoal não quer remover, fala que não tem viatura, não tem como remover. Ia fazer um escarcel, o assistente social do hospital, o diretor do hospital ia ser chamado para fazer a remoção desse paciente. Então fizeram uma prova, que como foi dito no meu comentário inicial, é uma questão típica da prática, até conversando, né, com o cliente, com o pessoal, é comum aparecer isso na defensoria pública. Beleza, louvo, né, parabéns, sucesso. Só que, por favor, era só identificar quais eram as autoridades. Era um parágrafo dizendo o seguinte: há necessidade, né, de remoção e os diretores dos hospitais tais e tais e tais estão cientificados, mas negaram a remoção. Seria a autoridade coatora, eles, por um mandado de segurança, ou até para uma própria ação ordinária, se você colocasse, há necessidade de produção de prova testemunhal, há necessidade de outro laudo complementar, há necessidade de que sejam intimadas pessoas para se manifestarem sobre o tema, essa prova pré-constituída deve ser confirmada através de outro laudo. Entenda, a ação ordinária, pessoal, teve muita gente que fez e passou, poxa vida. Eu estou chateado com as pessoas que fizeram a mandado de segurança, porque vislumbraram, né, e o texto não deixa totalmente esvaziada essa questão do mandado de segurança, esse tema da transferência, e o próprio diretor do hospital está negando a transferência, poxa, porque ele está lá, os outros membros dos hospitais não estão nem sabendo que essa pessoa está internada, poxa vida. Então é só questão de bom senso. Peço para vocês recorrerem. Já houve, alguém me mandou um tweet ou um Facebook, né? Professor, posso suscitar nesse meu recurso, inclusive posicionamento que admitiu 2 peças em provas anteriores? Lógico que pode, meu amigo. Lógico que pode, para demonstrar para esse novo corretor que a FGV já admitiu 2 gabaritos, seria o mesmo caso de admitir os 2 gabaritos. Aí, professor, mas ele coloca na justificativa, que o enunciado deixa claro que o pai José procura advogado com o intuito de obter não apenas a remoção de seu filho, mas a reparação por danos morais sofridos no hospital municipal. Onde está escrito isso? Ele diz apenas a parte final. A minuta, né, fazendo a minuta, identificar a minuta judicial, adequar ao telas de José, em face de todos os entes que possuem hospitais próximos ao local onde José se encontra, e que seja levado em consideração o tratamento hostil por ele recebido no hospital municipal. Que caracteriza o quê? Abuso de autoridade. A preocupação maior aqui qual que é? Não é a remoção do indivíduo? Ah, professor, mas vai acumular com tutela, com valor de indenização. O que deixa claro aqui que o que se quer fazer é proteger a pessoa, fazer a remoção. Nada impede que em outro momento faça uma ação ordinária pedindo danos morais. Por que não? Muito triste com essa justificativa que eles deram, fazendo criar dados que dariam identificação da peça. Por favor, mais uma vez, vá no Facebook da Equipe de Constitucional, facebook.com/equipe de Constitucional. Tem textos com argumentos para você buscar o seu recurso. Nós não fazemos recurso para você. Quem tem que recorrer são os senhores. E já passamos muitas pessoas com recursos, contrariando o próprio gabarito oficial. Na última prova que foi extraordinária e especial, teve gente que passou com especial sim, porque o ex-senador admitiu, realmente, há argumentos palpáveis para que se
modifique ou se admita essa peça também. Porque na prática ia resolver o caso do cliente, que é a busca o quê? Da remoção para salvar a vida da pessoa. Ok? Vamos no Twitter da gente, nós vamos retweetar também os fundamentos que estão lá no Facebook. Peço que você acompanhe. Não desista, eu preciso que vocês recorram. Eu não posso recorrer por vocês. Ok? E as injustiças que aconteceram em outras áreas também, paciência. Por isso que o pessoal perguntou, professor, o que vai cair? O que vai cair? Não sei, pode cair qualquer coisa. Fico triste quando as pessoas ficam querendo dar uma desperto, né? Ah, vai cair isso aí, eu acho que vai cair isso aí. E incute no aluno aquela peça. Muito triste. Não recomendo para os meus professores, nenhum dos meus professores fazem isso, de ficar, pode cair não sei o que vai cair na próxima peça? Não sei, pode cair qualquer coisa. Entendeu? Mas a pessoa já fica sugestionada. Se você ficou sugestionado e fez o bendito mandado de segurança, vamos ter que justificar por que ele é possível. Porque você levou em consideração que o principal era a remoção e salvar a vida do nosso cliente. Se você colocou como autoridade coautora o diretor do hospital, você não está criando dados porque eles colocaram como autoridades no polo passivo pessoas de outros hospitais que eu nem sei onde ficam. Eu nem sei quem são essas pessoas. Como é que eu vou fazer o preâmbulo da peça? Mover em face de quem? Da União na pessoa de quem? Do município na pessoa de quem? Do Estado na pessoa de quem? É aquelas barbaridades que fazem teóricos fazendo uma prova prática, que prejudicam pessoas. Foram tão bem na primeira fase, foram tão bem com relação às questões, por que inventar a moda com relação ao enunciado? E não sou eu que estou reclamando, pessoas de outras áreas também reclamando, ficam inventando moda e acabam prejudicando o aluno. Faz uma peça com várias teses que não vai caber numa peça oficial com 5 laudas, pedem coisas que às vezes são notas de rodapé de livro. Senhor examinador da FGV, faça uma prova coerente para verificar se aquela pessoa tem condição ou não de advogar. Recomendo, se quiser, faça uma ação popular, tem vários itens, tem vários requisitos previstos da ação popular, a DIN, a DECON, a DPF. Peça uma peça de direito constitucional, filho. Não de direito civil com fundamento constitucional. Você acaba se prejudicando, você acaba caindo em descréditos perante a comunidade jurídica. Faz uma prova que tem que inventar dados para ter o gabarito oficial e que pode prejudicar milhares de pessoas. Pense nisso, poxa vida. Bom, com relação aos argumentos aí trazidos, a gente deixa bem claro para vocês. Na prática, iria se admitir também mandado de segurança, ok? Para viabilizar a remoção. Em outro momento, em uma ação separada, ia pedir os danos morais. E já porque você fala, não está expresso isso aqui. Não está expresso, não. Está na justificativa deles. Porque todo mundo foi, nossos vídeos aqui, de alguns concorrentes, falaram, olha, acho que eles queriam dano moral também. Foram dormir no barulho das nossas justificativas. É só você olhar nossos vídeos comentando a prova anteriormente. Ok? E assim, nas questões técnicas, e andou bem nas questões, e pisaram na bola com relação ao gabarito. Professor, eu vou recorrer, vou pedir tudo? Você vai recorrer e pedir tudo. Ah, professor, eu coloquei a união no polo passivo, então não vai pedir, ganhou pontuação máxima. E perceba que os pedidos são pedidos típicos de uma ação na esfera civil. Pedidos típicos de uma ação na esfera civil. Procedência é pedido para condenar a União, o Estado e o município a promover a internação do autor em CTI. Que eles nem sabiam que a pessoa existia no hospital municipal, senhor examinador. Pleito de fixação de multa em caso de descumprimento da determinação de internação. A famosa 30. Parabéns. Procedência de pedido de condenação do município ABC na reparação dos danos morais sofridos pelo autor. Você vai pedir isso na Justiça Federal. E até foi separado textos que inviabilizam esse pedido aqui. Beleza? Então, por favor, recorram. Deram até pedido de tutela antecipada 273 do CPC, verossimilhança das alegações, perigo em mora, demonstração concreta da aparência do bom direito ou perigo na demora na prestação jurisdicional, a alusão meramente abstrata aos requisitos da antecipação da tutela não merece pontuação. É prova típica de civil, meu querido examinador. Errou a área, filho. Ok? Meus amigos, preciso que vocês recorram. Com relação às questões, volto a frisar. O examinador andou bem com relação às questões. Porque são questões típicas de prova de constitucional. Agora, a peça deixou muito a desejar. Senhor examinador, você não precisa fazer uma prova para reprovar milhares de pessoas. Faça uma prova coerente para avaliar se o candidato tem condição ou não de advogar. Quem fez mandado de segurança e não fez ação ordinária, tem condição sim de ser aprovado por meio de recurso. Faça um recurso. Tem muitos examinadores que estão por aí no Brasil querendo que você traga o argumento para que seja admitido. Fico feliz com a movimentação dos alunos na área constitucional, fazendo petições públicas para admissão dos 2 gabaritos, e até
incitaram o próprio examinador a justificar por que não é mandado de segurança. Tá? Por que não é mandado de segurança? E só fizeram isso por quê? Porque teve pessoas anteriormente comentando esse tipo de coisa. Outra coisa importante, para qual hospital que eu vou mandar esse cara? Eu vou ter que indicar no endereço dos hospitais para as pessoas serem notificadas para fazer a defesa. Né? Quem fez mandado de segurança? A prova está pré-constituída com relação ao laudo. O mais importante era a remoção do indivíduo para salvar a vida dele. Na prática, chamar a PM, falar com a assistente social para remover o indivíduo. Entendeu? O diretor do hospital municipal seria responsabilizado pela omissão de não providenciar a remoção. Vocês têm visto isso em casos práticos, que é chamar a atenção do diretor, porque tinha médico colocando o dedinho lá e não comparecendo para fazer o plantão, poxa vida. Quem é que tem que fiscalizar a atuação do plantonista, do que acontece dentro do hospital? O diretor do hospital, poxa vida. Bom, com relação às questões, estão dentro do padrão desejado. Não vou comentar, porque estão dentro do padrão desejado, não tem nada de extraordinário aqui. Aquilo que nós comentamos no nosso gabinete oficial também consta aí. Beleza? Então estou chateado, apesar de ter muitos alunos aprovados, como retuitei, e tem mensagem no Facebook, é só entrar no meu Facebook, facebook.com/professor Erivaldo, tem lá várias manifestações de agradecimento que foram aprovados. Mas é lógico que a nossa obrigação é aprovar todo mundo e buscar que você seja honrado na correção. Recorram, eu não posso recorrer por vocês, mas recorram. O professor Gustavo esteve hoje aqui, junto com a professora Bárbara, e não apareceu um cristão para buscar argumentos para recorrer. Ou todo mundo passou aqui em São Paulo, e não precisa de recurso, e ficaram aqui o sabadão inteiro esperando alguém vir para fazer o recurso, ajudar no recurso. E não apareceu ninguém. Então a gente fica chateado, pô, a gente se mobiliza, está aqui junto com eles, tem textos no Facebook, mas quem tem que fazer é você, com a sua senha, pega a sua prova escaneada. Professor, eu fiz a ação ordinária e não foi aprovado, faltou ponto 10. Veja na sua prova escaneada aquilo que bate com gabarito, peça a pontuação máxima, porque eles podem ter errado também na correção. Eles podem ter errado também na correção. Independente desse vídeo que vai ser levado ao ar o quanto antes, eu vou me manifestar também no meu Facebook, no Twitter, no Facebook da equipe de Constitucional. Eu sempre falo, aqui em Constitucional é na alegria e no recurso. Ninguém vai ficar abandonado, não. Ai, professor, eu estou com peso, eu estou chateado, poxa, fiz uma peça e errei a peça. Não, o enunciado está mal feito, induzindo você a cometer um erro na peça. E aquele negócio, aprendeu, né? Não fica ouvindo os outros. Eu acho que vai cair. De achar morrer um burro, ninguém sabe o que vai cair. Isso de todas as peças. Levante a cabeça e vamos enfrentar esse recurso. Professor, não deu certo. Estamos aqui do seu lado novamente para ajudar vocês na primeira e na segunda fase. Ok? Peço que você tenha paciência, acredito que vai dar certo. E essa minha indignação é por você que foi reprovado. Que é muito triste alguém fazer uma prova e não saber fazer uma prova, inclusive induzindo o aluno a erro, a identificar a própria peça se fosse tecnicamente exigido. Como é que eu vou trazer pessoas que não estavam expressamente descritas no enunciado? Como é que eu vou fazer esse preâmbulo? Em face de quem? Governador, prefeito, presidente, secretário municipal, estadual de saúde? Levem esses argumentos, inclusive, para o seu recurso. Ok? Continue com a gente aí, estamos juntos com vocês. Estou um pouco chateado e irritado porque a sua injustiça também afeta a mim. Tchau, um abraço.